Muito bem. Bom, foi iniciada a gravação, então, olá para todo mundo que está aqui, né, no ao vivo novamente, e também quem está assistindo essa gravação depois. Eu sou a Bárbara, eu sou da Matchbox, que é parceira da Bosch, para conduzir aqui essa trilha de conhecimentos para universitários. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher parda. Eu tenho cabelo castanho escuro, cacheado. Hoje meu cabelo está preso porque tá calor aqui onde eu moro. Eu tô usando óculos também. Tô usando uma camisa estampada azul e vermelha e o meu fundo de tela tá do Work Like a Bosch, né, com uma foto aqui da nossa identidade. Reforçando um pouquinho, né, a gente vai gravar a palestra, então, só reforçando, né, que isso também foi um consentimento para todas as pessoas que se inscreveram aqui, no nosso evento. Então, todo mundo que está aqui online, ao vivo com a gente hoje está ciente. Então, durante a gravação, a gente tem os microfones mutados, tá, para participação, mas o chat fica liberado para vocês. Então, o pessoal que está aqui com a gente, usem o chat à vontade para vocês conversarem com a gente. Bom, reforçado esses avisos, então a gente está num evento da Bosch, né? Então estamos aí nessa trilha de conhecimentos. Então a gente está é uma forma também de vocês se aproximarem com a Bosch, aprenderem um pouco mais da cultura, conhecerem as pessoas que fazem parte da Bosch, como a Thalita, como o Leonardo e a Giovana que está aqui com a gente, né? Então, é um jeito muito rico, né, e bem, assim, dinâmico de vocês terem o contato, conhecerem o que está acontecendo atualmente na Bosch, então, os cases, as tendências, então, a forma como a Bosch se organiza no dia a dia, tá? Então, só reforçando esse aviso também. Então, aproveitem, tá, pessoal, para conversarem, compartilharem as dúvidas de vocês e a gente fazer uma troca bem legal durante os eventos, tá? Bom, aí a gente reforça aqui com vocês o nosso convite, né? Então, a maior parte de vocês que está aqui com a gente está numa fase de estudos, né? De graduação, estudos universitários. Então, a gente quer reforçar com vocês o convite que durante o período de estudos a gente tem abertos dois programas, né? Então, o programa de estágio e o programa de menor aprendiz. E aí, dando mais ênfase, né, ao programa de estágio, a gente tem uma rodada de inscrições que está aberta neste momento. Então, até o dia 14 de outubro, né, que é a semana que vem, quem tiver o interesse pode se inscrever, né? Então, no site de carreiras, então, bosch.com.br, vocês clicam aqui na aba de carreiras, escolhem estudantes e graduados, e aqui vocês têm o restante do menu. Então, clicando aqui, né, descendo essa tela que aparecer para vocês, vocês vão encontrar esse botão aqui de conheça nossas vagas, né, de Work Like a Bosch, candidate-se agora. E aí é importante mencionar também, pessoal, que durante esse processo de inscrição, vocês vão encontrar duas nomenclaturas de vagas. Então, uma que está escrito Programa de Estágio, Curitiba ou Campinas, né? Então, as vagas que estão abertas, né, nessa data são para essas duas localidades. Então, para vocês se aplicarem para Curitiba ou Campinas. E aí, fora dessa data, né, o que que acontece? Ah, eu quero me inscrever depois do dia 14 de outubro, né? Estou assistindo essa palestra depois dessa data. O que que eu faço? Vocês podem se inscrever. Existem outras vagas abertas, né? Então, só que não tem a chamada de programa de estágio. É somente estágio, e aí são para outras localidades da Bosch também, como por exemplo aqui em Itatiba, que fica próximo de Campinas, tá? Mas aí vocês podem encontrar esse caminho aqui de inscrição, tá bom? E aqui a gente reforça para que vocês acompanhem os canais de comunicação da Bosch, né? Então, tanto o site, que é o bosch.com.br, para vocês se inscreverem, né? Então, para poder fazer parte do processo seletivo, né? Que vocês tiverem interesse. O LinkedIn da Bosch Brasil, onde a gente compartilha várias informações também, o Facebook, o Instagram e o YouTube, que é onde essas palestras estão disponíveis para vocês acompanharem, tá?
Antes da gente seguir para a trilha, a gente tem uma dúvida da Grazi Cavalcante, que ela gostaria de saber se o programa de estágio abrange quem está fazendo pós-graduação. Aí eu queria pedir ajuda aqui, né, para a Graziele Bassi, né? Se Grazi, você pode responder essa dúvida da Grazi Cavalcante, sua xará? Posso sim. Sim, está aberto também para quem está na pós-graduação. Abrange também. Perfeito. Grazi, você só me dá um joinha, né? Se tá tudo certo. Então, se mais alguém tiver dúvidas, tá? Até o final da nossa palestra, vocês podem ir usando aqui o chat, que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Obrigada. Bom, então, agora com esse reforço aqui, esse convite para vocês, vamos para a trilha, né? Então, trilha de conhecimentos. Aqui a gente vai falar hoje sobre Agile na Bosch, né? Então, a gente está dentro da trilha de negócios. Então, essa é a terceira palestra de uma programação de 5 palestras que a gente criou aqui para trabalhar com essas temáticas. E aí a gente tem aqui essa palestra, né, 3 de 5 que eu falei para vocês. E aí eu vou convidar a Giovana, né, que já está aqui na nossa tela para poder se apresentar, que ela é uma das nossas palestrantes hoje, das nossas embaixadoras, que vai trazer essa temática para gente. Com vocês, Gi. Beleza, obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde. Então, me autodescrevendo, né? Meu nome é Giovana. Eu tenho cabelo castanho. Tô com uma blusa cinza. Também tô com o fundo aqui do Work Like a Boss, aí, que nem a Bárbara comentou. Tava frio de manhã, então tô de gola alta. Agora já tá mais quente aqui em Curitiba. Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou formada em administração pela FAI Fachhochschule Münster, com dupla de formação entre Brasil e Alemanha. Tenho mestrado em administração de empresas com ênfase em inovação pela Federal do Paraná. Já trabalhei em diferentes empresas, e além da Bosch. Sou alumni da Fundação Alexander von Humboldt, que é num programa chamado German Chancellor Fellowship for Tomorrow Leaders. E também alumni do European Innovation Academy, que é uma academia de inovação da Europa, né? Morei vários anos na Alemanha, já trabalhei como cast member da Disney e agora, né, nesse momento, aí tô vendo, acho que é a fase mais especial da minha vida, porque vou ser mãe daqui a 2 meses, já nasce a Bianca. Se quiserem saber mais sobre mim ou me conectar comigo, meu LinkedIn tá aí para vocês, podem me adicionar. Eu acho que a gente vai começar agora, fazendo um mente aqui com vocês. A Natália vai puxar, né? Fazendo algumas perguntas aí sobre o que é desenvolvimento ágil, o que são metodologias ágeis. Oi, pessoal. Só me autodescrevendo. Eu sou uma mulher jovem de cabelo enrolado. Estou vestindo uma camiseta cinza e estou no fundo com o padrão Work Like a Bosch. Pessoal, a gente vai fazer um mente agora com vocês, só para a gente começar a aquecer um pouco essa palestra. Vocês podem colocar pelo celular aqui no QR Code, mas no chat da reunião eu coloquei o link e também o código para vocês adicionarem, para acessarem o Mentimeter, ok? Aí eu vou compartilhar aqui rapidinho. Aqui. O que a gente quer saber aqui é o que vocês pensam, qual é a palavra, frase, ou o que vocês entendem como Agile? Quando vocês viram palestras de Agile na Bosch, o que vocês entendem sobre isso? Tá, a gente já tem processos fáceis, velocidade, ser rápido, agilidade, dinâmica. O que mais? Alguém sabe mais? Alguém pensa alguma coisa diferente? Acha que as metodologias ágeis são outras coisas? Compartilhado, dinâmica, organização, processos. Será?
trabalho em grupo. Ai, agora eu acho que perdi. Mentalidade, facilidade, dinâmica, melhoria. Bom, a gente só queria, né, dar uma aquecida e tentar trazer algumas palavras que remetam à agilidade para vocês, para introduzir e para a gente ver se, para vocês verem também, se o que vocês entendem como agilidade é o que a gente vai apresentar aqui hoje. E, enfim, metodologia, agilidade, qualidade. Bom, acho que a gente pode seguir. A gente vai ter um outro mente no fim da palestra, mas um pouquinho diferente, com algumas perguntas para ver se é isso mesmo, se a gente conseguiu estabilizar, né, consolidar esse conceito de metodologias ágeis, se vocês entenderam, e fixaram um pouco do que a gente vai compartilhar. Então, acho que você pode continuar, Gi. Legal. Bom, algumas palavras que vocês falaram aí têm realmente a ver com metodologias ágeis. Enfim, vamos ver aí a palestra, depois no final a gente conversa, vocês comentam aí o que vocês acharam. Só finalizando alguns pontos da minha apresentação, aqui na Bosch eu já trabalhei na área de inovação e também onde a gente usa, né, tanto metodologias ágeis quanto em startup, enfim, outros tipos de metodologias, e também na área de produto, que é onde eu estou agora, né, inclusive como Product Owner de um dos nossos serviços aqui da Bosch. Então, por isso que eu já trabalhei com essas metodologias, conheço, né, e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre isso. Pode passar, tá. Legal, então eu vi aqui, né, uma das palavras que vocês usaram, né, de melhoria, de aprendizado, né, mentalidade e tudo mais. O que a agilidade é a capacidade de adaptar e mudar rapidamente. Então, de fato, são processos mais rápidos, né? Ali vocês podem ver no meu slide, ciclos curtos, né? Isso não quer dizer que são processos mais fáceis, mas eles, de fato, eles tendem a ser mais curtos, né? Justamente para não ter um processo muito longo, todo planejado desde do começo até o final e que não aceita mudanças, né? E a metodologia ágil, ela vem justamente para mudar isso, para que os ciclos sejam menores, que haja essa melhoria e aprendizado contínuo durante o processo, com foco naquilo que é mais importante, né? Então, entregas curtas e rápidas para o cliente, para que a gente consiga, se houver qualquer tipo de mudança durante o processo, ela possa existir, ela seja bem-vinda, né? E... Só um minuto. Desculpa, deixa eu ver. Porque eu tô aqui na Bosch e tem outras pessoas aqui. Então, esse, no geral, tá mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Pode passar. Legal, então, bom, olhando assim para um ciclo de desenvolvimento, né, quando a gente fala de metodologias ágeis, essa continuação de contínuo aprendizado, né, ela é feita de diferentes tipos de rituais e ferramentas que são utilizados para que as entregas de fato aconteçam de forma mais ágil e elas também atendam às principais necessidades dos nossos consumidores, né, dos nossos clientes. Então, aqui nesse ciclo que vocês veem no slide, é um ciclo de planejamento, de design, de desenvolvimento, de fazer testes, entregas e coletar feedback a todo tempo, né, durante o processo, para que sempre haja essa melhoria que a gente comentou no começo. E qual que é a diferença do ágil? Porque vinha sendo feito anteriormente, métodos assim tradicionais, né? Então, como eu comentei, metodologia ágil, ela é iterativa, ela é incremental, ela é adaptável, né? Ela tem como foco as principais necessidades dos nossos clientes, né? As metodologias tradicionais, elas tendiam a ser mais longas, né? Então, um desenvolvimento tradicional, ele era feito, né, desde o começo até o final. Vocês podem ver nessa figura. Então, na primeira parte da figura, mostra o custo indo lá em cima e o risco também acompanhando esse custo, né? Então, durante todo o processo, não existiam essas entregas e ciclos curtos como no desenvolvimento ágil, né? E você só saberia lá na frente se aquele produto ou serviço estava entregando valor para o consumidor. E imagina só você ter
todo esse custo e todo esse risco chega lá na frente, de fato, não é aquilo que o consumidor quer, né? O que a metodologia ágil traz, essa iteratividade, né, e melhoria contínua, enfim, dos ciclos curtos, é justamente para a gente entregar valor em todo o processo, né? O custo, ele pode até continuar sendo o mesmo, mas o risco, ele diminui consideravelmente, tá? Então, esse é o grande ganho aí da metodologia ágil. Então, da onde que surgiu nessa metodologia? Ela é baseada no Manifesto de Desenvolvimento Ágil de Software, tá? Talvez vocês até já tenham escutado falar disso, mas acho importante passar porque esse é o histórico do desenvolvimento ágil, né? Alguns desenvolvedores de software se juntaram, né, e fizeram esse manifesto. E depois a gente vai passar por alguns princípios. Mas, em geral, o que o manifesto diz é que eles valorizam os indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, né? O software em funcionamento, ou seja, o software funcional, mais do que uma documentação abrangente ou um plano imenso, né, que dura anos aí de desenvolvimento. Colaboração com o cliente, mais do que negociações e contratos, e responder a mudanças, mais do que seguir um plano, né? Então, ou seja, tudo aquilo que a gente comentou no começo de adaptação, né, de poder mudar durante o processo, colaboração e essa iteratividade entre o time, né, de projeto, mas principalmente também com o cliente, e as entregas em ciclos curtos, que é o software em funcionamento, né? A grande métrica aí das entregas de um projeto. E depois, né, desse manifesto surgiram os 12 princípios da metodologia ágil, né? Então a gente vai passar por eles, que eu acho importante vocês conhecerem. O primeiro é a principal prioridade, né, é satisfazer o consumidor de forma contínua, né? Mudanças sempre são bem-vindas, né? Mesmo que já tenham desenvolvido grande parte do software, né, no caso. Então é importante que essas mudanças venham, sejam bem-vindas e elas sejam feitas de forma rápida, né? Entregar um software funcional, né, em poucas semanas ou em poucos meses, enfim, esse ciclo curto, né, de entrega é muito importante, né? Tanto as pessoas da área de negócio quanto de desenvolvimento, elas têm que trabalhar de forma conjunta, então aí de novo a questão da colaboração, né? Um outro princípio é motivar sempre as pessoas, então que elas tenham tanto um ambiente, né, e o suporte que elas precisam para conseguir entregar aquilo que elas se comprometeram a entregar, né? Eles também prezam por essa comunicação face a face, então comunicação e colaboração entre tanto o time quanto o cliente, né, de forma contínua e sempre, né, aqui eles colocam de face a face, então você está muito próximo uns dos outros. O software funcional, ela é uma métrica de sucesso durante toda a entrega, né, do projeto. Durante o desenvolvimento ágil, né, é importante tanto os sponsors, os desenvolvedores, o time de business, enfim, eles estarem motivados a continuar e continuar nessa motivação durante todo o processo, né? Atenção à excelência técnica, ao design, né, que podem ainda aumentar mais a agilidade do processo. Focar e priorizar a simplicidade, então aqui menos é mais, né? Outra coisa muito importante da metodologia ágil é a questão que os times têm autonomia, né? Então, que os times, as melhores ideias e melhores arquiteturas de sistemas e designs, eles vêm de times que têm autonomia para criar, tá? Então, isso é muito importante. E um ponto que a gente vê também até nas cerimônias da metodologia ágil é que regularmente o time tem que parar o que está fazendo, entender se estão sendo efetivos o suficiente e mudar suas ações de acordo, né, para se tornarem ainda mais efetivos. Então, aqui um resumo aí dos 12 princípios do desenvolvimento ágil para vocês conhecerem um pouco melhor. E, assim, aqui, sendo sucinta aqui, tudo que a gente conversou até agora, basicamente os principais valores são a da praticidade, né, a adaptabilidade, que é isso de poder mudar, né, a comunicação e principalmente colaboração entre o time de projeto e com os clientes também.
Eu acho que da minha parte é isso, de introdução aí ao tema. Agora eu vou passar, fiquem à vontade, né, para me conectar, para conectar comigo, enfim, no LinkedIn, também saber mais sobre a Bosch nos links aí. E a Thali vai dar continuidade, falando um pouquinho mais no metodologia ágil. Oi, pessoal. Então, voltei. Eu vou me apresentar rapidamente, como eu já fiz a minha autodescrição. Eu acho que o slide está um pouco errado. Eu sou bacharel em Relações Públicas, eu fiz Relações Públicas na PUC Campinas, eu sou formada. Eu comecei a minha vida profissional aqui na Bosch, eu fiz 2 anos de estágio na Bosch no Brasil. Comecei como comunicação interna, fui para inovação. Tive a oportunidade de, assim como a de ser cast member da Disney, isso não é estar na Bosch não é um pré-requisito para trabalhar na Disney, mas aconteceu de termos, né, as duas trabalhado lá, apesar de serem anos diferentes. Voltei para o Brasil, voltei para a Bosch e tive a oportunidade de fazer 1 ano de estágio na Alemanha, numa incubadora de projetos de inovação de mobilidade lá da PS, que é uma área da Bosch. Eu trabalhei também 1 ano como social media numa marca da C&A. Eu quis tentar um pouco mudar minha carreira, ver se eu gostaria de trabalhar no mundo da moda. Não gostei muito e voltei para a Bosch esse ano como coordenadora do Adventure, que é um programa de inovação, intraempreendedorismo e inovação, que procura desenvolver os colaboradores na metodologias de inovação para que eles possam trabalhar em novos negócios futuramente. Então, desenvolver esse olhar analítico mais estratégico para que eles consigam achar possibilidades de novos negócios, novas soluções na Bosch. Um pouquinho sobre mim, eu sou apaixonada por café, café da manhã, né? Adoro comer comida, gosto muito de beber cerveja, amo música, não consigo fazer absolutamente nada na minha vida sem música, e eu sou apaixonada também pelo Buzz, que é esse carinha que tá agora na tela. Ele tava aqui no meu colo, inclusive. Geralmente eu faço reunião com ele, porque ele não me deixa falar sem latir. Então, para ficar todo mundo, né, no silêncio, ele geralmente fica aqui comigo. Eu coloquei meus contatos, eu coloquei o meu LinkedIn e o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, conversar, tirar dúvidas sobre o programa de estágio, como é trabalhar na Bosch, enfim, diversas coisas. Bom, eu vou falar aqui com vocês hoje, bem rapidamente, um pouco dos frameworks ou das ferramentas que a gente fala das metodologias ágeis. Como a gente falou, o Buzz é muito fofo, muito sapeca também. Mas, como a gente falou, a metodologia ágil, ela abrange muitas coisas, ela é uma filosofia, ela tem um manifesto, mas como que a gente aplica as metodologias ágeis, como que a gente trabalha com elas no nosso dia a dia? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de ferramentas das metodologias ágeis para compartilhar com vocês. Provavelmente vocês podem ter ouvido já sobre uma ou outra, mas, enfim, eu queria só dizer também que é muito comum num projeto ou, né, em alguma atividade que a gente use as metodologias ágeis, encontrar a combinação de não somente uma ferramenta, mas 2 ou até 3. E hoje eu trouxe as 3 principais para a gente falar um pouquinho delas. Você pode passar, por favor? Então, a primeira e a principal, que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, já ouviu falar, é o Scrum. O Scrum ele é uma estrutura que tem como objetivo fazer uma melhor entrega e... Pessoal, só um pouquinho. O Scrum, ele é uma estrutura que ajuda todas as equipes, a organização e, enfim, as pessoas que trabalham nesse projeto, gerar melhores soluções para aquela demanda. Ou seja, ele adapta todo o processo que, né, deveria, de um jeito tradicional, para entregar de uma maneira mais ágil e com melhor qualidade. O Scrum, ele tem toda uma framework, eu coloquei aqui o framework do Scrum, ele tem todo um ciclo. Vamos falar melhor, a gente trouxe a Ju para falar um pouco melhor sobre o Scrum e o ciclo dele, mas diferente, por exemplo, do Lean, ou do Kanban, que eu vou apresentar, o Scrum ele tem uma trajetória, ele tem um caminho a ser perseguido bem estruturado. Isso é para facilitar e para fazer com que todas as entregas sejam
né, entregues como planejado. Ou seja, o Scrum, ele contém alguns papéis bem definidos e também algumas cerimônias. Quais são esses papéis? A gente tem o Product Owner. O Product Owner, ele é responsável por atingir o valor comercial do projeto. Ou seja, ele é a pessoa que é responsável por garantir que aquele produto, software, o que quer que seja que esteja sendo desenvolvido por aquela equipe, esteja alinhado com as exigências do cliente. Ou seja, o PO, que a gente chama, ou Product Owner, ou dono do produto, ele é quem liga a equipe ao cliente. O Scrum Master, ou mestre de Scrum, é aquele facilitador que vai garantir com que a equipe tenha todo o ambiente necessário e propício para completar os projetos. Seja isso ensinando algumas táticas, alguns processos, ou facilitando workshops para a equipe, né, de acordo com o Scrum, seja marcando reuniões ou cobrando as entregas. E a gente tem o Development Team, que a gente também chama de Team Scrum ou Scrum Team, que é a equipe, então, que trabalha, as pessoas que são responsáveis por entender todo o requisito, todo o projeto e fazer as entregas. Um pouquinho das cerimônias, então, como eu falei, nesse framework, ele é todo definido. O Scrum, ele conta com alguns eventos já obrigatórios, como, por exemplo, a reunião diária de Scrum, que a gente chama de Daily, que a proposta é a gente revisar tudo que foi feito ontem ou na última reunião e tudo que precisa ser feito hoje ou naquela semana. A ideia é fazer uma reunião rápida de no máximo 15 minutos. A gente tem a reunião de planejamento de sprint. Esse ciclo todo, né? Esse ciclo, os mini ciclos dentro desse framework inteiro, a gente chama de sprint, que são as mini reuniões para revisar se o projeto ainda faz sentido. A reunião de revisão da sprint e a reunião de retrospectiva. É quando o projeto é encerrado e a gente revê tudo que foi feito, se atendeu tudo e se a gente conseguiu seguir todos os planos. Pode passar, por favor. Agora, diferente do Scrum, eu trouxe o Kanban. O Kanban, ele não é uma metodologia, ele é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. O Kanban, ele pode ser feito tanto fisicamente como digitalmente. Eu trouxe aqui um exemplo que é do Trello. O Trello é uma ferramenta digital de organização que é acessível para todos, né? Não é uma plataforma da Bosch, mas ele tem diversos templates e, inclusive, o template pronto de Kanban, que consiste em deixar o processo todo, ou seja, todas as demandas do projeto, de uma maneira visual e organizada. Eu adoro o Trello também. E o que importa no Kanban, o que faz o Kanban funcionar e quais são as colunas necessárias para a gente conseguir utilizar essa ferramenta de uma maneira melhor. O backlog, que é aquela coluna onde a gente coloca tudo que a gente precisa fazer, todas as demandas do projeto, o que precisa, né, que é o to-do, o doing, que é o que está sendo feito no momento, onde a equipe está trabalhando, quais são as prioridades, e depois o done, que é tudo que foi entregue. A questão do Kanban com o Scrum, que eu acho importante mencionar, o Scrum tem uma entrega a cada final de sprint. O Kanban, não necessariamente. A proposta é que ele seja entregue, que a demanda, né, o projeto seja entregue, quando todos os cards ou todos os post-its, se for um board físico, estejam na coluna de done. Então, é essa a ferramenta do Kanban. E, por último, eu trouxe o Lean. O Lean, como o Scrum, ele é uma metodologia que está dentro das metodologias ágeis. O Lean, ele foi baseado na forma que a fábrica da Toyota se organizou, se eu não me engano, em 1980, que consiste basicamente, Lean em inglês significa enxuto, ou seja, enxugar. A proposta é que essa metodologia diminua tudo que interfere na entrega do projeto, ou na fábrica, ou até na startup. Na semana passada,
na última palestra, o Léo e o César apresentaram sobre Lean Startup, e a Lean Startup são as startups que utilizam a metodologia Lean, que é tirar todo o desperdício nesse contexto de novos negócios, que se refere a qualquer coisa que não agregue valor ao produto ou à startup. Isso pode ser algum feature no produto que não vá atender a necessidade do cliente, ou até aquelas milhares de reuniões que a gente tem no nosso dia a dia que só atrapalham, né, que só tomam muito tempo. Então, o Lean, ele vem para tirar tudo aquilo que interfere na nossa entrega e deixar mais enxuto e mais objetivo. Então, é isso sobre as ferramentas. Bom, pessoal, vou começar me autodescrevendo. Sou um homem branco, cabelo curto. Estou utilizando uma camiseta verde água da Bosch, de um dos eventos que teve sobre feedback. Não dá para ler porque está pequenininho. E no fundo, estou com o papel de parede do Work Like a Bosch. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Bárbara, só para facilitar minha apresentação. Só me confirme que tudo vai estar funcionando. Tá certinho, Léo, a gente consegue ver. Perfeito. Bom, começando falando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Leonardo Macedo Moretti, tenho 25 anos, sou formado em Engenharia de Controle de Automação. Vocês podem ver que um dos primeiros tópicos deve estar parecido com o da Thalia. Infelizmente, acho que eu cometi um engano e um erro no copy-paste ali. Desculpa, Thalita, por isso. Mas formado em Engenharia de Controle de Automação, também fiz uma extensão em Engenharia Automotiva, fiz 2 anos de estágio na Bosch Brasil durante meu período de faculdade. Consegui também, no final do meu estágio, uma oportunidade de fazer um estágio internacional. Então, fiz 2 estágios de 6 meses, né, totalizando 1 ano na Bosch Alemanha, que foi extremamente importante para a minha vida profissional. E 3 pontos um pouco mais pessoais sobre a minha vida. Eu gosto muito de estudar sobre futuros e tendências, então entender novas tecnologias, por que elas são tendências, né? Quais são novos conceitos que estão vindo pela frente. Não vivo sem esportes, gosto muito de futebol, de correr, de futevôlei, de vôlei, de tudo. Gosto de assistir, gosto de praticar. Então, posso dizer que sou um viciado em esportes. E também amo viajar. Então, já conheço 20 países, né? Meu 1 ano na Alemanha me ajudou muito com isso. E pretendo continuar essa jornada de viajar pelo mundo nos próximos anos. Atualmente eu atuo na área de gerenciamento de produtos e projetos dentro de time de vendas para veículos comerciais, como, por exemplo, tratores, caminhões, para um cliente específico dentro da Bosch. Tá? Aqui embaixo está meu LinkedIn também, para quem quiser conectar, tirar dúvidas, fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Eu queria iniciar falando um pouquinho mais de como a Bosch olha para o Agile, assim, dentro da empresa mesmo. Hoje, a gente pode concordar que o mundo muda constantemente. E nas primeiras palestras, né, acho que na primeira palestra em específico, a Thalita e a Giovana, que foram as apresentadoras, falaram sobre as grandes empresas, né, que a gente tem hoje, que faliram, né, como a Blockbuster, Kodak e BlackBerry, que eram grandes players, né, grandes empresas, referências, e acabaram falindo por não inovarem, por não se adaptarem, né. E ao lado direito a gente consegue também ver grandes tecnologias que vêm crescendo, né, exponenciais. Então, lá atrás, nos anos de 1500, por exemplo, que, né, a gente pode ver no gráfico, tem processos de tecnologia, né, novas tecnologias aparecendo aos poucos, e nos últimos anos isso vem se tornando cada vez mais exponencial e a gente tem até dificuldade de entender para onde a gente está caminhando. Tá? E nesse mundo, né, que gira constantemente, eu trouxe a mesma imagem que elas trouxeram na primeira apresentação, porque eu achei uma referência bem legal, é que a Bosch é como se fosse esse transatlântico, para quem estava lá, ouviu elas falarem isso, e a Bosch tem times dentro dela, intra-startups, times focados em inovações, que são esses barquinhos aqui. E eles ajudam principalmente a Bosch a identificar para onde ela deve seguir. Então, pensa, um transatlântico é difícil fazer uma curva
repentina, né? Então, esses barquinhos estão lá principalmente para ajudar, guiar a empresa para um futuro, né? Então, pensando nisso, imagina se esses barquinhos seguissem os mesmos processos que a Bosch, né, mais tradicional, nos projetos mais convencionais, tem que seguir, ou as burocracias, ou os desenvolvimentos de negócio desses grandes, né, barcos, vamos falar assim. Então, principalmente essas metodologias ágeis estão dentro desses barcos. Então, ajudando a Bosch a identificar para onde ela deve ir, tendo a oportunidade de tentar e errar, e também descobrir, né, através de diversas interações, para novas soluções, novos projetos e novas oportunidades. Tá? E uma vantagem, né, que eu trouxe, que eu achei bem interessante, que aqui nesse gráfico a gente tem 4 valores, né? Então a gente tem visibilidade, adaptabilidade, valor de negócio e risco. E o eixo horizontal aqui é basicamente a vida de um projeto. Então o começo de um projeto e o fim de um projeto. Nesse gráfico a gente pode ver que a visibilidade no pontinho tracejado, que são métodos tradicionais, no começo é bem alto, né? Normal. E durante o projeto ela vai caindo, porque no começo tem o kickoff, a apresentação do projeto, define os requisitos, e durante o desenvolvimento isso acaba ficando um pouco menos visível e só vê a visibilidade de novo lá no final. Com metodologia ágil, isso muda, porque, como as minhas colegas disseram, existem interações durante todo o ciclo do projeto. Então, essa visibilidade mantém lá em cima. Tá? A mesma coisa para adaptabilidade. Como no começo a gente define todos os requisitos e começa a trabalhar, essa adaptabilidade fica um pouco difícil em métodos tradicionais e já no método ágil, né, como a gente tem várias interações, a gente consegue identificar se a gente está indo para o caminho errado. Então, que nem a Gi comentou, as mudanças são bem-vindas, então a gente consegue adaptar, né, o projeto conforme o tempo passa, sem grandes dificuldades, pois estamos ali todos os dias, né, nas nossas dailies, tentando identificar o que está acontecendo. O valor de negócio é diferente dos métodos tradicionais, que a gente só enxerga o grande valor lá no fundo, no final do projeto. No método ágil, a gente vai construindo etapas em etapas, então em camadas. Então a gente faz uma entrega, vê um valor, faz outra entrega, vê um valor. E esse valor vai subindo, né? Então a gente consegue mostrar um valor melhor do nosso negócio para os nossos clientes, por exemplo. E, consequentemente, todas esses 3 gráficos combinam, né, para formar o de riscos. Num projeto convencional, a gente não sabe ao certo, ou pelo menos a gente não imagina corretamente como que vai ser o final, porque tem muitos imprevistos aqui. Conforme a Gi apresentou, né, no outro gráfico, a gente pode ver que tem um grande gap de riscos aqui. Então, se a gente está nessas iterações diárias, a gente consegue minimizar o risco, porque caso a gente tenha algum atraso, a gente pode avisar na hora para alguém que precisa, né, ajudar a gente. Então, isso ajuda com que dilua os riscos do projeto. Tá. Eu trouxe aqui um diagrama, né, um gráfico, para mostrar por que a gente usa. Existem alguns casos, né, e algumas ferramentas. E por que alguns casos é melhor usar ágil, melhor tradicional, enfim. Aqui a gente pode identificar 2 eixos. Aqui os requisitos, né, tendo o requisito mais estável aqui embaixo e o mais instável, né, ou não claro, aqui em cima. E a solução aqui no eixo horizontal, que basicamente na esquerda temos o que já é conhecido, a gente sabe como solucionar esse problema, e no desconhecido, algo que a gente não faz nem ideia. E dentro desse diagrama, né, a gente tem as 4 assim, divisões que a gente pode classificar, que está dentro de simples, complicado, complexo e caótico. No simples, é basicamente o que a gente tem que planejar e realizar. Então, não tem muito segredo, a gente já sabe, a gente entende os requisitos, a gente sabe como que soluciona, então é só executar. No complicado, a gente já tem que fazer uma análise, né? Nem sempre está tão claro assim os requisitos, nem sempre a solução é a mais correta, então a gente tem que ter sempre essa análise. No complexo, já está naquela fase de tentativa e aprendizado. Então, é um pouco mais diferente. Eu vou mostrar depois algumas ferramentas, né, que pode ajudar em cada etapa, e vocês vão entender aonde cada uma está e por que no complexo essa tentativa e aprendizado. Tá? E no caótico é na tentativa e erro. A gente não sabe como solucionar o problema e a gente não tem nem ideia de quais são os requisitos necessários, né, do projeto. Então, a ideia é sempre, quando a gente pega um novo projeto, muitas vezes ele está no complexo ou no caótico.
E a ideia é trazer ele cada vez mais para dentro, né, até chegar no simples de um ponto mais comum. Tá? E, como eu disse, algumas ferramentas, então a gente tem algumas ferramentas mais padrões, alguma outra ferramenta que já está um mix de Kanban, aqui também, que nem a Thalita comentou, então já tem essa mais de análise, tá? Aí já começa as metodologias ágeis. Aí a gente tem o Scrum, que é para mais complexos, que a gente tem aquela rotatividade de sprints e tudo mais. E no caótico a gente tem bastante as ferramentas de UX e Design Thinking, que, né, vai ser o próximo tema das palestras de negócio, lá no finalzinho de novembro. Confirme-me, por favor. Acho que é novembro. Isso mesmo. Que vocês vão ter a oportunidade também de entender um pouquinho mais, né, dessas duas ferramentas que são bem bacanas. Tá? Mas beleza, agora eu sei o que é uma metodologia ágil, eu sei que tem várias ferramentas e tem algumas classificações. Mas por onde começar? É só virar a chavinha e falar assim, nossa, agora eu sou ágil, tá fácil, vou entregar tudo muito rápido, ou a hora que eu não quiser mais ser ágil, eu só desligo essa chavinha. E a gente sabe que não é bem assim. E é muito difícil aplicar isso numa empresa grande ou até mesmo nas startups, né, nas intra-startups. E uma vez, um colega me mostrou o modelo de 4 sabores da agilidade, que basicamente é um mix, né, que a gente vai desde o mais tradicional para o mais ágil. E o importante aqui é que não existe um melhor ou pior, tá? Depende muito do projeto que você está lidando, da sua situação, do seu escopo, mas a gente pode ter um mix do tradicional, né, com o ágil. E isso, às vezes, funciona muito bem dentro da Bosch, tá? Eu vou contar agora um pouquinho da minha experiência que eu tive dentro do Scrum, e depois a Júlia vai explicar um pouquinho mais, né, desse possível mix que a gente pode fazer também dentro dessas ferramentas. Tá? Como eu disse, eu fiquei 1 ano na Alemanha e durante 6 meses eu tive a oportunidade de estar dentro de um time, numa divisão completamente nova, que todo um prédio de 200 pessoas trabalhavam no modelo Scrum. Isso tudo era novo, eu já conhecia o Scrum, mas eu nunca tinha visto tanta gente ao mesmo tempo trabalhando com o Scrum, porque na minha cabeça, trabalhar de forma ágil com muitas pessoas era algo muito complexo. E posso dizer que não era fácil, mas funcionava. E aqui dentro a gente tinha as daily meetings, né, que lá na época era pré-pandemia, então era presencial, todo mundo presencial, a gente ficava de pé exatamente para ser 15 minutos, não passar disso, então para evitar, né, ficar cômodo sentado lá. A gente tinha os sprint reviews, então como era muita gente, no sprint review a gente tinha um grande evento, né, pegava um dia, tinha um auditório, todo mundo apresentava o que estava acontecendo, revia cada caso, né, já estava um pouco mais consolidado cada time, e ali era uma oportunidade também da gente pedir ajuda. Então, eu preciso de ajuda de tal time, mas ele não tinha capacidade naquele sprint, então no próximo sprint eu preciso, então eu vou usar aquele momento também para planejar minhas atividades e pedir ajuda para quem eu preciso. E é bem legal que isso mostrou, né, na prática, que Scrum pode ser aplicado até num time pequeno, né, de 4, 5, até menos pessoas, e também em times grandes, né, combinação de times pequenos, que nem nessa minha experiência, que tinham pelo menos 200 pessoas. E é isso, eu vou deixar a palavra agora com a Júlia, parar de compartilhar minha tela. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, ou manda um e-mail para a Bárbara, enfim, estou aqui para tirar qualquer dúvida. Oi, pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo? Então... Sim, tudo jóia. Beleza. Bom, meu nome é Júlia Cardoso Malgueiro, eu sou estagiária da Bosch, tá? Bom, eu sou uma mulher de 20 anos, de cabelo longo, castanho, e olhos também castanhos. Eu sou estagiária na Bosch desde 11/7/2022, então fazem menos de 3 meses, né? E eu estudo engenharia de produção na PUC, aqui em Curitiba. Eu estou no 6º período, ainda na metade do curso, mas então hoje eu vim falar um pouquinho para vocês como que está sendo a minha experiência como estagiária na Bosch, né? Sou estagiária de agilidade, tá?
Bom, como todo mundo, né? Eu tenho meus hobbies, que são ver filmes, sair com os meus amigos, ficar com a minha família, viajar, passear. Gosto muito de conversar com todo mundo, gosto muito de trocar experiência. E, bom, minhas motivações para isso, para ser estagiária de agilidade dentro da minha área, né, que é a PSBDOLA, dentro da Bosch, é mais aprender e que o pessoal possa dividir comigo as experiências e que eu possa dividir com eles também o que eu tenho para oferecer, né? Bom, acho que sobre mim é isso um pouco, né? Sobre a minha área dentro da Bosch, ficou meio desconfigurado o PowerPoint ali, né? Eu vou dar uma atualizadinha aqui, aí você pode ir explicando, Ju. Eu já Tá volto a bom. compartilhar. Tá bom. Bom, a minha área, a PSBDO, é uma área de conectividade, tá? E transformações digitais. Então, a gente tem diversos pilares dentro dela e com o Agile a gente pode transformar isso, né, em mais rápido, mais fácil. A gente pode aumentar o trabalho dentro dela e é isso que eu vou falar mais um pouquinho a respeito do meu projeto de estágio que ainda está sendo realizado, ainda está em desenvolvimento. Então, bom, pode trocar já, Bárbara, o slide. Um pouquinho, né, sobre o Agile. O Agile, diferente do tradicional, né, como os meus colegas ali já falaram antes, é onde o time toma suas próprias decisões, o valor das entregas e das entregas em partes é priorizado, né? Os times sempre são multidisciplinares e a gente luta para que os times se tornem mais maduros em relação ao Scrum. E, bom, a gente sempre tem o escopo aberto, custo, tempo e qualidade do projeto fixos, né? Como tá ali naquela tabelinha. Sempre entrega a cada iteração, né? A cada sprint, como acho que eles já falaram um pouquinho antes. E a mudança altera a priorização. Então, se precisar priorizar diferente, no meio do sprint, a gente prioriza. Além disso, cada um dos colaboradores tem autonomia e a documentação é enxuta, as etapas focam no valor priorizado e a comunicação é informal e verbal. Né? E a gente sempre procura atingir aquele good agile ali, né, daquela tabelinha com os bonequinhos felizes, tristes, que é onde a gente tem um plano adaptativo e uma arquitetura também adaptativa ao que vai acontecendo durante a sprint. Bom, na minha área a gente se divide em Framework Nexus e Framework Scrum. Um pouquinho, né, só para a gente se situar, que eu acho que a gente não falou muito aqui sobre o Nexus, mas é um Scrum generalizado. A gente tem 3 a 9 times de Scrum dentro de um Nexus, onde sempre vai ter um representante desse time e vai levar para o restante, né, do time. Pode passar, Bárbara. Bom, como eles já falaram um pouquinho também, né, sobre o Scrum, na minha área a gente se divide também bastante em Scrum, e é o que a gente está focando mais nesse projeto de agilidade do meu estágio, né. Então, pode passar para a próxima, Bárbara. Isso. Bom, um pouquinho mais sobre o projeto, que vocês devem estar bem curiosos, né. Então, esse projeto serve mais para a gente acompanhar o estado atual dos times das divisões de Scrum e Nexus dentro da área, né? Então, a gente faz melhoria, foca bastante na digitalização, aumenta a eficiência do trabalho que está sendo feito, aplicando a metodologia, seguindo sempre o Scrum Guide e aumentando a visibilidade da eficiência do método. As pessoas muitas vezes já aplicam as metodologias ágeis, mas não sabem muito bem qual é a eficiência daquilo e como aquilo vai ajudar. Então,
um dos pilares, né, digamos assim, do projeto. E, bom, o projeto consiste em facilitar também a comunicação dos times para, né, sempre estar focando nessa parte do Scrum. E, bom, como, né, é uma palestra sobre agilidade, para abrir mais portas, né, para estágio, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu falei um pouquinho sobre o meu projeto, né, rapidinho. Queria saber se tem alguma dúvida também sobre a minha experiência dentro da Bosch, como estagiária, trabalhando com o Agile. Muito bem, Ju, obrigada. Gente, eu vou, como combinado, né, no começo da palestra, durante a gravação, né, a explicação Bárbara, do não tô te pessoal. ouvindo. Isso. Como a gente tinha combinado, né, então eu tô abrindo aqui o microfone de vocês para quem quiser usar também, né, esse canal para poder conversar aqui com o pessoal. Ou o chat também, né? Então aproveitem esse momento. Inclusive a Júlia, né, que está vivendo essa experiência como estagiária. Acho que quem tiver o interesse Bárbara, poderia rapidinho. aproveitar. Tudo certo, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ou é só a Júlia? Eu tô ouvindo sim, Bárbara. Eu não tô ouvindo vocês, gente, peraí. Acho que a Ju tá com um problema de conexão. Agora sim, agora sim. Perfeito. Quem quiser levantar a mão, pessoal, e fazer as perguntas, Acho que ficou fiquem à melhor. vontade. Bom, acho que a gente pode ir seguir, né, enquanto o pessoal está elaborando as perguntas, né? E aí a gente já volta aqui, Júlia. Então, só aproveitando os contatos, né, Ju, se você quiser fazer esse reforço. Então, pessoal, só reforçando, né? Podem entrar em contato comigo por qualquer um desses meios, né? Eu coloquei ali meu e-mail, coloquei o primeiro QR Code, né, do WhatsApp, do Instagram também, se quiserem mandar ali um direct, né, se ficar mais fácil. E também o terceiro QR Code, que é do LinkedIn. Então, dá para tirar fotos dos QR Codes, dá para entrar em contato comigo também para demais dúvidas, né? Sempre reforçando que sobre estágio, sobre o Agile também, sobre como é trabalhar com o Agile, né? E reforçando também que essa parte de projeto de estágio é uma iniciativa dentro de cada área, né? Dentro de cada estagiário, mas, né, sempre bem-vindo, eu acho, para todas as áreas dentro da Bosch. E é muito bom para divulgar também o trabalho do Agile, né? Pela forma de um estagiário, né? Sendo estagiário, então às vezes o pessoal não pensa, eu não vou ter visibilidade e tudo mais. Eu me sinto com bastante visibilidade, bastante abertura dentro da empresa e, além disso, né, sempre divulgando essa parte de Agile. Então, bom, quem quiser entrar em contato, né, pode ficar bem à vontade. Se alguém tiver também alguma dúvida agora, né, podemos conversar também. E, bom, estou bem aberta. Se não ficou claro alguma coisa também, podem me avisar. Perfeito, Ju, obrigada. Pessoal, aproveitem aqui, né, esses canais de contato, igual a gente reforçou. E aí a gente tem uma finalização, né? Thali? Olá, eu vou compartilhar aqui a minha tela de novo com vocês. Prontinho, a primeira pergunta, então, para a gente terminar a palestra sobre as metodologias ágeis. Opa! Eu queria que vocês votassem no que vocês acham que é o certo. Qual que é o propósito das metodologias ágeis? É trabalhar mais rápido, fazer com que a gente trabalhe mais rápido, é melhorar o desenvolvimento dos projetos e a eficiência da entrega, ou é tornar o trabalho das pessoas mais difícil com mais processos? Thali, se você puder colocar o link pra gente aqui no chat, por favor? Não funcionou com isso? O QR Code eu acho que jogou, na verdade, para primeira. Do Agile. Isso. Só um minutinho, então, porque eu preciso pegar aqui.
esse é o código de acesso. Desculpa, pessoal. Acho que deve ter sido errado o QR Code. Perfeito, deu certo aqui. Obrigada. Deixa eu voltar a compartilhar. Bom, todo mundo prestou bem atenção na palestra e, como a gente falou, o propósito das metodologias ágeis não é fazer com que a gente trabalhe com mais agilidade na questão de rapidez, mas é melhorar o desenvolvimento dos projetos, a qualidade e a eficiência da entrega. E também não é tornar o trabalho mais difícil, pelo contrário, é para facilitar a nossa vida. Bom, a próxima pergunta, então, é: as metodologias de gestão de projetos abaixo são consideradas ágeis, exceto uma. Então, qual dessas vocês acham que não é uma metodologia de gestão ágil? Isso, acertou quem votou no PMBOK. O PMBOK, ele é uma metodologia de gestão de projeto mais tradicional. Ele não é uma metodologia ágil, ele foca mais em projetos mais tradicionais e menos complicados. Então, sim, o Kanban, o Lean e o Scrum são uma das diversas ferramentas de gestão de projeto ágil. Acho que a maioria de vocês acertou. Então, é isso, pessoal. Eu só queria fazer essa brincadeirinha com vocês para interagir um pouco. Muito bem, agora, obrigada, time. Agora a gente abre para as perguntas, né? Então, pessoal, antes da gente dar alguns avisos finais, né? Acho que é bem importante a gente aproveitar, né, que a gente tem esse time tão incrível aqui com a gente, né? Então, o Leonardo, a Thalita com bastante bagagem, a Júlia também, né, que está vivendo a experiência de estágio. Então, se vocês quiserem usar o chat, quiserem aqui usarem o microfone também, né? Fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, acho que até o pessoal ia aí compartilhando as dúvidas. Eu tenho uma pergunta de uma das partes que você estava explicando, Thali, sobre as pessoas envolvidas na metodologia Scrum. Você descreveu, né, sobre o Project Owner, que é a pessoa, né, o dono do projeto, e o Scrum Master. Basicamente, é correto a gente falar que o papel, né, de uma forma bem geral, o papel do Project Owner seria um relacionamento com o cliente e o Scrum Master seria ali o guardião dessa metodologia? É correto a gente entender assim? Sim, acho que a gente pode dizer dessa forma, né? O PO, Product Owner, é a pessoa que vai garantir com que todas as entregas estejam alinhadas com o desejo do cliente, né? Do que foi proposto, o briefing, tudo aquilo que é demandado do cliente. E, como você falou, eu adorei Guardião da metodologia, mas, além disso, eu acho que o Scrum Master é a pessoa que facilita o trabalho da equipe. Então, ela tá lá sempre puxando as deles, garantindo que as sprints, né, que são os ciclos, sejam feitos no tempo correto, com a entrega correta. Então, eu acho que isso. Eu gostei muito do guardião de metodologias e acho que a gente pode usar isso, sim. Perfeito, obrigada. Agora que eu estava sem a câmera, pessoal. Imagina. Muito bom, Thali. Aí surgiram, ó, é só a gente fazer a primeira pergunta que o pessoal já começa a fazer. Muito bom. A gente tem uma dúvida do Bruno aqui, sobre como foi a transição na Bosch de metodologias tradicionais para metodologias ágeis. Acho que eu posso comentar. Não existe uma transição, assim, um marco, né? Acho que depende do projeto que você está trabalhando, do escopo, né, do propósito de cada projeto.
E que nem a gente comentou, pode acontecer um mix, né, da metodologia um pouco mais tradicional com uma metodologia um pouco mais ágil. Então, não tem de fato uma transição, né? A gente começou a utilizar nos projetos de inovação lá atrás. Acho que eu nem estava na Bosch, né, quando isso começou, mas principalmente nos projetos de inovações a gente trabalha bastante, né, com metodologias ágeis, porque é necessário. Em alguns projetos mais tradicionais a gente enxerga esse tipo de metodologia, desenvolvimento de software acontece bastante também. Surgiu, né, o Lean, né, veio também o Manifesto Ágil veio de um time que era responsável por desenvolvimento de software. Então, não existe uma transição final, mas é um aprendizado, né? Cada projeto você aplica de uma forma, nem sempre a gente consegue aplicar com todas as metodologias ágeis ele por completo, que nem eu comentei lá nos 4 sabores, né, de agilidade. Mas a ideia é essa, a gente adaptar para cada projeto a metodologia que se encaixa melhor. Eu acho que só para comentar também nessa pergunta interessante, porque a Bosch é uma empresa muito grande, então com certeza existem áreas ainda que não estão tão inteiradas ou tão integradas nas metodologias ágeis, que podem com certeza usar muito das metodologias tradicionais de gestão de projetos. E é por isso que a Bosch busca, principalmente no programa de empreendedorismo, apresentar isso, desenvolver esse mindset de agilidade, de inovação nos colaboradores, para que a gente possa espalhar, né, as metodologias ágeis. Então, nessa. Perfeito, até pegando esse gancho, né, da Thali, resgatando que no dia 31 de agosto, né, ela mesma esteve aqui com a gente para contar um pouquinho sobre projetos como esse dentro da Bosch, né, sobre startups dentro da Bosch, toda essa pegada da inovação, intraempreendedorismo, que o Leonardo continuou, né, na semana passada falando de Lean Startup. Então é legal que vocês têm esse histórico também, né, dentro da nossa trilha para poderem amarrar aí todos esses conceitos. Então, não deixem de assistir, tá, gente? Obrigada. Bruno, confirma pra gente se tá tranquilo, né? Se foi respondida a sua dúvida. Aí ele já respondeu aqui, muito interessante, obrigado. Obrigada pela pergunta. Aí uma dúvida da Carla. Vocês poderiam exemplificar com um problema real que vocês já trabalharam, usando alguma dessas ferramentas dentro da metodologia? Então, acho que como a Júlia também expôs, né, um projeto que ela está vivenciando agora, né, que a gente acabou de ouvir, e o Léo também, se você puder comentar mais um pouquinho, Léo, de como foi, assim, outros detalhes, né, da sua vivência, se a Thali também quiser trazer um outro exemplo, acho que ajuda. Não, eu posso comentar de uma outra participação do Scrum, por exemplo. Eu tive mais contato com o Scrum do que outras metodologias ágeis. Eu trabalhei num time de inovação dentro de um projeto que foi apresentado na última palestra também pelo César, no finalzinho, que é o BFM, né, Body Fluid Measurement, eu acho, que era para medir o gás, né, para evitar que o gás acabe dentro da sua casa e tudo mais. E dentro dessa etapa que eu participei, num período curto, a gente sempre revisava, né? Por exemplo, a gente tinha as daily meetings, né? Todo dia de manhã eles tinham de forma online. A gente revisava o que ia acontecer na semana ou no dia, né? As do dias, lá a gente trabalhava, principalmente. Na segunda-feira a gente planejava a semana, né? Então a gente olhava dentro daquele sprint o que tinha. E cada dia a gente só perguntava, tá tudo bem? Tudo bem. Então era até menos que 15 minutos. Era mais para ver se alguém precisava de ajuda, se alguém tinha concluído alguma atividade e estava com capacidade. Então, isso foi um exemplo, né, diferente do exemplo que eu citei, que era muitos times. Esse time era um time menor, acho que 14 pessoas, 10 pessoas. E é legal porque você vê a mudança de requisitos ainda vendo. Porque a gente via que ia para um caminho e a gente via, não é viável. Ah, ia para outro caminho, não é viável. Putz, vai ter que mudar a estratégia de medição. Ah, não, vai ter que medir, vai mudar um pouco a inteligência e por aí vai. E isso aconteceu, sei lá, em 2, 3 meses que eu estava lá, eu fico imaginando o que aconteceu quando eu não estava, entendeu? Então, isso é um exemplo adicional. Maravilha. Tá ali algum comentário?
Então, na verdade, as metodologias ágeis, para mim, eu acho que eu não consigo citar só um exemplo muito claro, porque eu trabalho direto com isso, então eu utilizo no dia a dia mesmo. Mas eu acho que um exemplo muito bom que eu trago é como as metodologias ágeis elas não servem somente para projetos, a gente consegue aplicar elas até na nossa vida pessoal. E eu uso o Kanban, a metodologia do Kanban, para organizar o que eu preciso fazer na minha semana. Então, eu tento sempre separar um tempo, jogar tudo no meu backlog, seja ele pessoal ou do trabalho, da pós, enfim, eu vou colocando tagzinhos, né, coloridinho, para separar, e aí eu começo a priorizar. E depois que eu comecei a trabalhar com o Kanban, ver tudo, né, naquelas colunas que precisa ter o Kanban, a base dele é a coluna para visualizar todo o projeto, ficou muito mais fácil ver minhas entregas e priorizar as coisas. E o Trello é sensacional porque arrastar o card é uma delícia, principalmente pro feito. Então, completei, tá lá. Então, é assim. Muito bom. Só um comentário, eu achei muito legal no exemplo que o Léo trouxe na palestra, que você falou que participava das reuniões em pé, né? Então, hoje, como a gente está mais no remoto, né? Qual seria a estratégia, né, para o pessoal ser mais objetivo? Eu imagino que se desse para fazer reuniões pré-almoço, seria uma estratégia, né? Que o pessoal tá com fome e fala, não, vamos falar rapidinho e vamos encerrar logo. Mas acho que pelo horário teria que ser até mais cedo, né? Bom, Sim. obrigada, pessoal, pelas perguntas. A Carla, né, obrigada por essa pergunta. E uma outra dúvida do Luiz Eduardo. Ele quer saber, partindo do princípio, né, entrei hoje na empresa. Para usar essas metodologias de forma correta dentro da Bosch, tem que partir de mim mesmo, esse saber, ou alguém auxilia mostrando qual ferramenta deve ser usada em cada caso nas primeiras vezes. Quer começar, Thalia? Eu acho que eu partiria do ponto que depende muito da sua vaga, né, da posição que você vai ocupar na empresa, porque se for uma vaga assim, já que pede conhecimento de agilidade, que é para atuar com foco nisso, eles sempre deixam bem claro, a Bosch deixa bem claro as demandas, os requisitos. Então aí eu entendo que deveria vir de você o conhecimento. Mas, por exemplo, no meu caso, eu vim da comunicação, então eu me formei em relações públicas, comecei a trabalhar com inovação e tudo me foi apresentado ao longo do meu caminho. Então, hoje eu estudo para complementar o meu conhecimento, mas eu conheci tudo que eu trabalho hoje na prática. Tudo foi sendo apresentado para mim na Bosch, como através de treinamentos, através de explicações ou até de workshops, quando a gente começa a ver, né, as melhorias dos outros departamentos, o que a gente pode fazer. Então, eu acredito que um pouco dos dois, sim. Eu acho que o caminho que eu ia falar era exatamente esse. Mas vamos supor que você entrou na Bosch, sua área não trabalha e você tem seu projeto de estágio e você quer aplicar dentro do seu projeto de estágio alguma metodologia ágil. Você pode aplicar, a Bosch tem treinamento, né, que ensina isso, você pode aprender isso sozinho também e começar a aplicar no dia a dia, pedir suporte para algumas áreas. O legal da Bosch é que normalmente as pessoas são bem amigáveis, então se você tem uma dúvida, conhece alguém que usa, então, por exemplo, você começou a utilizar o Scrum hoje, você pode chegar para mim, para a Thalia ou para quem sabe e perguntar, estou usando desse jeito, está correto? Nada que uma reunião de meia horinha ou até mais de uma reunião possa solucionar, né, exemplificar ou até mesmo esclarecer dúvidas. Então, acho que só destacaria que mesmo você estudando, né, sobre tudo isso, sem viver na prática, às vezes fica difícil de sentir de fato como que é trabalhar com essas metodologias. Perfeito, a Luiz foi contemplado, fico mais tranquila entendendo isso. Pode dormir tranquilo, Luiz, não tem nenhum pesadelo com as metodologias hoje. Muito bem. Pessoal, se mais ninguém tiver perguntas, tá? Então,
Caso vocês tenham também mais dúvidas que vão surgindo aí depois, aproveitem os canais de contato, né? Que a Thalita, a Giovana, o Leonardo e a Júlia compartilharam aqui. Também tem os canais de comunicação da Bosch, né? Então, não morram com as dúvidas de vocês, tá? Procurem as pessoas e aproveitem esse canal de contato que a gente tem aqui. Antes de passar para os avisos finais, queria só saber se a Thalia, o Léo, tem algum comentário, né? Algum conselho também para deixar aqui para o pessoal antes da gente encerrar, ou comentários finais mesmo. Eu acho que eu gostaria de só, né, puxando o gancho agora de dormir tranquilo, de conhecer isso. Tem muita informação, tem muito conteúdo na internet de graça sobre as metodologias ágeis e elas me ajudaram muito, como eu falei, na minha organização pessoal. E então, se eu posso dar um conselho, tentem buscar essas ferramentas, mas assim, nada muito profundo, não se preocupem, não é um requisito para entrar na Bosch. Eu entrei sem saber nada e aprendi na prática, mas são conhecimentos que vão te ajudar, seja na área que você estiver, na área que você trabalhar, em negócios, desenvolvimento de software, produto, marketing, ou até, como eu, na vida pessoal, para você fazer as entregas de faculdade, da escola, universidade. E é isso. Boa sorte no processo de estágio para quem for se aplicar e espero vê-los aqui. Eu acho que eu só acrescentaria que eu ia falar mais ou menos na mesma linha. E uma coisa que vocês podem fazer, caso não tenham oportunidade de trabalhar diretamente com uma metodologia ágil, é aplicar em alguma coisa pessoal, ou até mesmo num projeto pessoal, ou numa organização de estudos pessoal. Então, é sempre moldável para a sua realidade. Então, do jeito que a gente molda a metodologia para cada projeto, pode moldar para projetos pessoais também. E é uma oportunidade também de você vivenciar isso. E com certeza isso conta, né? Uma experiência pessoal, falando que você aplicou isso num projeto pessoal, na faculdade, que nem eu vi algumas pessoas falando que aplicou, né, nos estudos. Isso com certeza agrega também para o seu currículo, né? Para a sua experiência, e você vai mais preparado para uma entrevista ou até mesmo para o mercado. Perfeito, dicas maravilhosas. Eu também me valho delas para usar aqui. Obrigada, gente. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada aí pelo que vocês trouxeram. E aí, antes da gente finalizar, quero reforçar com vocês o nosso calendário, tá, time? Então, quem tá aqui com a gente, né, e também quem estiver assistindo a gravação, no nosso site aqui de inscrição, né, então, conteúdo.oefeitobosch.com.br/inscrição 2022, vocês podem encontrar aqui, né, o lugar para vocês se inscreverem, né? Então, por exemplo, para as outras trilhas também, caso vocês estejam inscritos só na trilha de inovação, vocês podem vir aqui e validar, né, para trilha de engenharia, de tecnologia da informação também. Validam a inscrição, né? E aqui é onde a gente tem o nosso calendário, né? Então, falando sobre a trilha de inovação, os nossos próximos encontros serão em novembro. Então, no dia 8 de novembro, a gente vai falar sobre User Experience e Design Thinking, numa abordagem mais conceitual, e no dia seguinte, dia 9 de novembro, a gente vai trazer essas temáticas de uma forma mais prática. Então, não percam, né? Até acho que a Márcia que comentou, alguém aqui da palestra comentou, que está trabalhando exatamente com isso, né, na graduação. Então, é um ótimo momento para vocês estarem com a gente e também espalharem aí para os colegas de vocês. Na semana depois do feriado, tá? Então, depois do feriado do dia 12 de outubro, no dia 19, a gente tem a palestra sobre inteligência artificial da trilha de engenharia. E em novembro, a gente também tem um workshop. E em tecnologia, né, falando da trilha de tecnologia, no dia 26 de outubro, então a última semana desse mês, a gente vai falar sobre nossas plataformas, infraestrutura e serviços, que também interage, né, com o que
os nossos embaixadores trouxeram hoje, né, nesse conceito do Agile, principalmente na parte do Scrum. Então, se vocês tiverem a curiosidade também de conhecerem um pouquinho mais na prática, convido vocês a fazerem parte. E aí, a gente também tem em novembro um workshop prático, né, da trilha de tecnologia. Caso vocês queiram participar, também estão convidados. Tá bom? Quem tiver dúvidas, estamos à disposição. E só reforçando que a participação de vocês nas nossas trilhas, quem está aqui, né, e durante a vigência da nossa rodada, vocês podem ganhar um certificado de participação ao responderem a nossa pesquisa de satisfação, né? Então, as pessoas que estão inscritas aqui, vocês vão receber um link para vocês avaliarem, né, as nossas palestras, e aí, em troca dessa resposta, a gente compartilha com vocês o certificado de participação. É importante dizer que algumas pessoas tiveram dúvidas. Esse certificado ele é enviado em até 5 dias úteis, a partir do momento que vocês respondem a pesquisa, e vocês vão receber no e-mail que vocês responderem essa pesquisa, tá? Então, se certifiquem que na hora de preencher, né, essa devolutiva de vocês para a gente, os dados de vocês estejam corretos, né? Então, desde o nome que vocês querem que apareça no certificado e principalmente o e-mail que vocês estão utilizando. Tá certo? Pessoal, no mais é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Thalita, Leonardo, Giovana e a Júlia, que foram os nossos embaixadores de hoje. Obrigada às nossas intérpretes de Libras, então Caroline, a Larissa também, e todo mundo que esteve aqui participando com a gente, o pessoal que interagiu aqui no chat, no microfone. A gente se vê na próxima. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.